linda! Ainda bem que vocês estão aqui, que ninguém ensaiou nada. Ainda bem que eu vim. Meu Deus do céu, meu lindo! Essa é a última mensagem de 2024. E olha, eu tenho uma palavra de Jesus sobre você, e essa palavra é a semente mais poderosa do seu 2025, e que hoje será semeada. E eu quero declarar no nome de Jesus, já no começo dessa palavra: 2025 será o ano mais extraordinário da sua vida. Aleluia! Eu só quero te pedir uma coisa, só um negocinho. Curte o vídeo, ativa o sininho, compartilha, manda pra todo mundo, pega naqueles grupos de WhatsApp de milhões que você tem. É a mensagem de Feliz Ano Novo que você vai mandar, em vez de mandar aquelas artes de véia que os velhos mandam. Meu Deus, manda o vídeo disso. Jesus vai falar com você. E manda para todo mundo, para que essa seja a semente mais preciosa do seu ano que está chegando. Antes da gente começar, eu tenho um último recado para você. 2025 está chegando, e talvez você foi uma das milhares de pessoas que nos procurou no último ano, dizendo que queria fazer parte daquilo que Deus está fazendo na nossa geração, ser parte da nossa associação evangelística. Então hoje, pela primeira vez, depois de 6 anos, eu quero começar a incentivar você a caminhar com a gente, a fazer com que tudo vá ainda mais longe. Nós temos uma associação evangelística que hoje cuida de mais de 300 mil pessoas, que todas as circunstâncias de tragédias nós tínhamos voluntários e recursos servindo, e você pode fazer parte. Você pode ser um voluntário, você pode ser um doador, e para você ser um voluntário é só você entrar no nosso Instagram, e para você ser um doador as informações estão aqui embaixo. E se eu fosse você, entenda: uma semente num solo fértil brotará, e os seus renovos não cessarão. Deus abençoe você. Muito obrigado. Vamos pro vídeo. Meu Deus, você já viu? Eu tô com uma coisa na minha cabeça, eu vou ter que desabafar. Como eu não vou ser feliz se em 2024... Ai, meu Deus! Irmão, você já viu que tanta gente feliz que tem no mundo? Ai, eu viajei 5.000 vezes. Eu comprei 2 barcos, 3 aviões, 2 carros, 3 bicicletas. Eu joguei beach tênis. Eu fiz crossfit. Eu sentei na janela e não deixei ninguém sentar. Irmão, você percebeu que... Não sei você, mas eu fico olhando e me parece que a vida de muita gente é tão perfeita, que aí a gente olha para a nossa vida e das 50 metas que a gente fez, a única que a gente disse que ia perder peso. Não é verdade? A gente perdeu 365, só que foi dia, a gente perdeu os dias. Mas brincadeiras à parte, esse é um período de muita reflexão no nosso tempo, porque muitas das coisas que nós planejamos no final de 23 para 2024, nós não alcançamos. Há um mês atrás, Deus me deu uma palavra que era sobre preparar-se para algo poderoso que Deus iria fazer, e nós convocamos um jejum, um propósito de oração hoje, onde hoje tem milhares de pessoas no nosso país que estão nesse propósito, esperando para que esse ano chegue logo, para ver que o romper de Deus aconteça, para ver que tudo aquilo que Deus prometeu seja a nossa realidade. E eu quero declarar no nome de Jesus que se você se comprometeu, você vai viver. E se você não sabia, eu quero dizer, não é tarde. Não é tarde para você. Há uma palavra liberada e você vai viver o que Deus tem para você no ano que está chegando. E eu quero que você compreenda isso baseado numa palavra. Eclesiastes, capítulo de número 11 diz: aquele que observa o vento
nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Você compreendeu? Eclesiastes é um livro de um homem cansado, dando seus últimos conselhos, passando as suas últimas impressões. E o que ele diz no final de tudo é: se você esperar demais, ou por outros motivos que não seja de fato o que você deseja, o tempo vai passar e você não vai viver. É basicamente isso. Se você apenas planejar, se você apenas colocar no seu caderno de metas, se você apenas escrever em algum lugar aquilo que você deseja, mas você não ter um plano de ação para que aquilo se torne a sua realidade, você vai viver mais um ano e no final dele não haverá nada novo para contar. Mas eu quero declarar que essa mensagem, que essa palavra vai ativar em você uma loucura de coragem, de ousadia, para não começar o ano planejando, mas começar o ano executando aquilo que Deus já colocou dentro de você. Porque se você esperar, você não vai viver. Aleluia, eu estou muito feliz. Eu estou em São Paulo. Você não tem noção a presença de Deus que está nesse lugar. E o que me faz entender que Deus está fazendo algo novo no nosso meio, e que essa é só a pequena semente da maior colheita da sua vida. Começamos. Olha, então existe uma expectativa sobre nós. Eu não sei você, mas eu vivi um ano legal. Eu só não estou esfregando na cara dos outros. Dá vontade às vezes? Dá. Ou se dá. Eu também não estou falando que quem fez isso está errado. Às vezes é um testemunho, está tudo maravilhoso. Eu acho lindo. Mas me dói um pouco o coração ver gente que planejou tanta coisa e não viveu nada. E talvez está chegando nessa palavra pensando na postagem de 2025. Como é que eu serei triste se 2025 Deus mudou a minha história? 3 amém, tá vendo como é mais difícil? É porque quando a gente fala de futuro, a gente precisa aprender a contar o testemunho antes do fato acontecer. Quem tem fé vê a realização antes de todos os processos acontecerem. Meu Deus, estou preocupado. Vou falar de novo, lindo. Se você tem fé, se você crê que Deus é com você, você já pode começar a pensar naquilo que você vai contar no final do próximo ano, porque tudo aquilo que você colocar na prática, Deus vai fazer na sua vida. Oh, aleluia. Eu não sei se você tem coragem para isso. Eu não sei. Postar vai ficar chato, né? Mas no dia que você ouvir essa mensagem, faz no story só para não deixar prova. Ou faz no teu bloco de notas: como eu não posso ser, como eu não seria feliz se em 2025 eu... E coloca tudo aquilo que é distante ainda, mas que no final do próximo ano será o teu testemunho, no nome de Jesus. Mas eu preciso te dizer como que isso é possível. Olha, eu vivi uma experiência há alguns dias atrás que para mim foi muito pedagógica, muito mesmo. Eu fiz uma viagem com a minha esposa para conhecer a tal da dona Aurora Boreal. Deixa eu tirar algumas coisas da tua cabeça. Aquelas cores que você vê na foto. Não, eu vou explicar, porque tem gente, nossa, que incrível, você viu tudo isso? Não vi. Você vê uma fumaça meio colorida, mas nada é tão bonito como na foto. Quebrei o sonho de alguém agora, não foi? Nossa, não era verde colorido. Mas a gente não vê a olho nu. Que tem coisas que a gente não tem visão o suficiente para ver o milagre acontecendo. Dois irmãos entenderam, eu vou dizer de novo. Tem milagres que são tão grandiosos que a olho nu você não consegue ver, que de maneira natural você não entende, mas quando o seu espiritual está ativado, você compreende toda a glória de Deus à sua volta, e todo o testemunho fica maior quando você registra não com os olhares humanos, mas com os olhares da fé. Mas não é tão bonito pessoalmente. Eu acho que eu sou o primeiro a dizer isso.
Talvez a Finlândia vai me mandar um processo agora. Mas de uma coisa eu posso dizer para você: é o céu mais lindo da vida que você vai ver. Agora, algumas coisas foram muito interessantes para mim nessa viagem. Eu sempre gostei de viagem de acaso, sabe? Aquela que você não tem guia, que você chega na cidade, dá um Google, coloca no Google Maps para ver o que tem em volta, pega uma bike, vai andar na cidade. Eu sempre gostei disso. Mas como dessa vez eu fui viajar com uns amigos ricos, e rico é cheio de mania. Aí os ricos fizeram uma viagem tudo programada. Às 8 era um restaurante tal, meio-dia era outro lugar, e eu já estava dando angústia, porque eu queria comer restaurante, né? Povão, né, irmão? Tava tudo muito caro. Eu já estava quase pedindo oração já. E aí tudo, o restaurante. Aí você chegava lá, ruim no mundo e caro que só Jesus. Mas essa era a viagem dos homens. Quando veio para mim pagar a conta, eu falei: Senhor do céu, são 10 viagens sendo pagas, a gente vai aproveitar tudo. Fomos pra viagem. Tô contando detalhe porque eu sou fofoqueiro. Aí eu fui pra viagem. Aí chegamos lá. Por que a gente saiu do Brasil? Para ver a aurora boreal. Então já avisei minha esposa: nós não vamos comprar nada. Cadê os homens aqui? Levante a mão. Quem concorda com essa mensagem diz amém. Falei: a gente tá vendo, saindo para ver a aurora, não tem que comprar brusinha, não tem que comprar cremes, e glória a Deus, aleluia, não tem que nada de loja. Nós vamos ver a aurora boreal. E se der para se alimentar da aurora, a gente vai se alimentar. Brincadeira, mas é verdade um pouco. Olha, e aí a gente foi para esse tal do lugar. Daí fomos e viajamos, e chega no outro lugar do mundo, e não chega no tal do lugar que vai ver a tal da aurora. E chegou o dia da tal esperada aurora. E aí, irmão, expectativa mil, frio no mundo. E fomos de um lugar e coloca roupa de frio e não anda direito porque é frio demais. E aí entra numa van e a van anda na rua de chão. E tu, ai meu Deus do céu, vou morrer. E o homem, parece que a aurora estava fugindo de nós, que ele acelerava o carro. E chegamos no lugar no meio do nada. Só que foi interessante porque a gente chegou no meio do nada e tinha um lugar preparado para nós no meio do nada. Aleluia. Aí a gente chegou no meio do nada, e aí tinha um lugar, e tinha uma cabana. E aí o rapaz já veio, tocou fogo no negócio lá, e deu mais salsicha pra gente assar. Eu sei que tem muita gente rica que tá assim: ai, comer salsicha, meu Deus. Irmão, quando você tá com fome, aquilo ali é a coisa mais gostosa do planeta Terra. E não, eu fazia salsicha, e a minha esposa já queimou a salsicha dela, já quis pegar a minha. Meu Deus, detalhes que não são necessários. E aí, irmão, o rapaz já montou a câmera fotográfica e o céu mais lindo do mundo. E a gente, uau, que top! Meu Deus, que maravilhoso! E cadê a aurora? E a aurora não vinha. E a aurora não chegava. E o rapaz dizia: vocês têm que ter fé. Irmão, e ele dizia: não, espera, daqui a pouco a nuvem sai de cima. Irmão, só que o passeio tinha hora para acabar. Você já entendeu onde vai dar, né? A nuvem não saiu de cima, o passeio acabou. O miserável apagou o fogo, guardou as salsichas no pacote. E nós olhamos um pro outro e dizemos: a gente pagou, né? E no contrato não deu certeza de ver a aurora, então a gente pagou para ver nada e comer salsicha no meio do mato. Você tá rindo porque o prejuízo não é seu. Aí, irmão, isso eu tô falando de 2025, você não tá entendendo ainda, mas você já vai entender. Aí a gente foi pro hotel, tudo frustrado. E aí os meus amigos, irmão, eles são mais vida louca que eu. Eles falaram: o quê? Nós não vamos ver a aurora? Pô, nós vamos pagar outro pacote. Eu falei: ai, Senhor do céu. É que no Brasil eu fiz em 10, aqui eu tenho que pagar, né? Ai, Jesus, só quem sabe, sabe. E aí, irmão, outra viagem, meu Deus. E aí, irmão, uma mulher ligou pro nosso amigo, falou: olha, tem um lugar para indicar você, um guia, que ele caça a aurora. Falei: meu Deus, a aurora não se acha, se caça.
E aí, irmão, chegou a guia com uma van. Nós entramos na van e tem que pagar, tá? Aí só que pagava só no final. O que eu achei interessante, porque eu ia pedir desconto se não desse para ver a aurora de novo. Só que a guia me falou uma coisa. Ela falou assim: olha, a gente só vai parar quando achar a aurora. Não, você não entendeu. O guia anterior tinha o lugar certo, a câmera perfeita, o fogo aceso, a comida preparada. Só não tinha uma coisa: a aurora. Esse guia não tinha fogo, não tinha um lugar preparado, não tinha salsicha. Mas ele tinha um negócio. Ele falou: a gente só vai voltar para casa quando a gente achar a aurora. Eu vou te explicar o que isso significa. Quando nós temos um objetivo, meu lindo, não adianta ficar esperando que aquilo que você está atrás venha até onde você está confortável. Não adianta você pensar que Deus vai fazer aonde você está. Não, meu lindo, existem coisas que Deus vai exigir que você saia da sua zona de conforto, que você se levante, que você se mova e que você só volte para casa quando aquilo que você buscou, exatamente aquilo que você buscou, aconteceu. Ou se não, se conforme com o céu lindo, com a comida agradável, com a coberta quente, com o fogo aceso, e você vai ter tudo, só não vai ter o testemunho daquilo que Deus tinha para você no final da história. E sabe que isso é maravilhoso, porque o que eu não entendia é que para achar a aurora não era só ir aonde ela estava, mas era ir aonde ela estava, que a nuvem não estava ali. Ou seja, não é sobre só achar a aurora, é sobre sair de debaixo da nuvem. Meu Deus do céu, irmão. Engraçado que quando eu estava vendo a aurora, como era muito caro, não tinha mensagem nenhuma nascendo. Mas quando eu vi a aurora, eu coloquei um louvor e comecei a chorar e agradecer a Jesus por aquele momento. E o Senhor dizia comigo, e o Senhor falava ao meu coração: se você quer alguma coisa, você precisa lutar, se posicionar, levantar, se mover. Senão você vai se contentar com aquilo que o inimigo faz, que é parecido, semelhante, mas não é igual àquilo que Deus tem para você. Eu quero ser claro, meu lindo. O que Deus tem para você é extraordinário, é maravilhoso, é incomparável. Mas o inimigo sabe exatamente de tudo isso. E como ele não quer que você viva exatamente o que Deus tem para você, ele vai usar de todas as estratégias para colocar algo na tua mão parecido. Tem cheiro de, parece com, mas não é o lugar que Deus quer te levar. Irmão, eu vou abrir o meu coração para você. Eu já atrasei tanta coisa na minha vida por me conformar com coisas que não eram o que Deus tinha para mim, mas porque eu estava com medo de me mover em direção à palavra que Deus tinha na minha vida, porque era mais confortável ficar onde eu estava. Só que todas as vezes que eu me acomodei, eu não vi o milagre acontecer. Mas todas as vezes que eu me levantei e saí debaixo da nuvem e fiquei à mercê do caos, eu vi com os meus olhos o milagre de Deus acontecendo. Lindo, eu quero declarar que o seu 2025 será completamente diferente de 2024. Se 2024 você dependeu da sorte, se você dependeu do acaso, se você dependeu de qualquer coisa que não seja Deus, 2025 vai ser completamente diferente. Deus será o norte das suas decisões, Deus será o causador dos seus testemunhos, Deus vai conduzir todas as suas histórias. E por isso não vai ser parecido com aquilo que você deseja, vai ser maior do que aquilo que você pensou. Meu lindo, entenda, quando nós vivemos da vontade de Deus, a sorte não se aplica a mim e nem a você. Quem precisa de sorte quando se tem um Deus que controla todas as coisas? Quem precisa do acaso para aqueles que servem ao Deus que controla todas as coisas? Só que tem vezes
que Deus vai falar para você: se você quer mesmo, levanta, sai do teu lugar e vai atrás daquilo que eu tenho para você. Temos que sair de logo rápido desse estágio onde todos os planos são bonitos, mas a nossa execução é mínima, aonde nós não se movemos em direção à palavra. Sabe o que é se mover em direção à palavra? É viver como se já tivesse acontecido aquilo que ainda não aconteceu. É loucura o que eu vou dizer para você agora, meu lindo. Mas eu quero que você entenda que antes que os teus testemunhos de 2025 sejam a sua realidade, você precisa contá-los como se eles já tivessem acontecido. Você precisa começar a testemunhar do favor de Deus, mesmo que ainda os teus olhos não viram, porque tudo aquilo que você crê de todo o coração, Deus fará a parte dele, e o sobrenatural vai acontecer. Mas o sobrenatural é movido através do seu posicionamento natural. Deus, eu quero. Então Deus diz para você: então levanta, sai debaixo da coberta, sacode a poeira e vai para cima, porque eu vou ser com você. Eu vou te falar o que aconteceu. A gente estava na Finlândia e a gente entrou dentro de uma van e foi parar dentro de um país chamado Suécia. Irmão, foram mais de 3 horas dentro do carro. Durante essas 3 horas deu vontade de desistir, deu vontade de falar: irmão, deixa pra lá, a gente já viu um céu lindo, tá tudo bem, vamos desistir. Já tá bom, a gente já viu coisa demais. Que é assim que a gente se sente. Você sabia que o inimigo, o que ele mais deseja é fazer você parar de sonhar? Porque se você parar de sonhar, você para de buscar o Senhor, você para de depender dele, porque você já acredita que realizou tudo que precisava. E Deus está dizendo para você: não, meu lindo, você não viveu 10% do que eu tenho para você. Não, vou falar de novo. Você não pode reagir isso de maneira normal, meu lindo. 2024 não foi 10% daquilo que Deus vai fazer na sua vida em 2025. Eu quero que você creia isso de todo o teu coração. 2024 foi maravilhoso, 2025 será extraordinário. O sobrenatural de Deus vai vir sobre você. Tudo aquilo que estava apagado, tudo aquilo que estava escondido, tudo aquilo que era impossível em 2025, no nome de Jesus. E só para quem crê vai ser o maior testemunho da sua história. Portas trancadas irão se abrir, sonhos antigos irão renascer dentro de você, e aquilo que era impossível aos olhos dos homens, no final desse ciclo, eles terão que dizer: Deus fez algo diferente na vida desse irmão. Deus foi com ele. Então, lindo, não acredite que tudo que você precisava viver já aconteceu. Não é nem perto daquilo que Deus vai fazer na sua história. Vocês gastaram tudo? Eu estou preocupado agora. Lindo do céu, é porque você não consegue entender ainda a profundidade do que Deus vai fazer. Até o dia que você sair debaixo da nuvem e a aurora aparecer na tua frente. Meu lindo, eu vou te falar uma coisa engraçada. Eu sou jovem, mas mora um velho aqui dentro. De verdade. Irmão, a gente chegou no lugar, a aurora está lá fora esperando nós. Aí eu botei a mão para fora da van assim. Gente, que frio. Eu sou velho, irmão. Aí eu falei: vamos lá ver a tal da aurora. Aí eu saí de dentro da van. Aí eu olhei para cima assim, e na hora o frio passou, na hora o cansaço passou. Meu Deus, eu não sei se você está entendendo, mas o que eu estou dizendo para você é que quando você estiver vivendo os planos de Deus, todas as dores do processo, todo o tempo de espera, todo o caos que te agoniou, que te afligiu, você vai esquecer automaticamente, porque a glória do testemunho é muito maior do que as dores do processo. É restaurador, é sobrenatural. Quando eu olhei aquilo, eu só comecei a dizer: Jesus, obrigado, obrigado porque Tu é maravilhoso, obrigado porque Tu é perfeito,
perfeito, obrigado porque tu és incrível, criativo, sobrenatural. Aí eu ficava assim, e aí eu chorava, e aí eu olhava e o negócio ia mudando, ia dançando nos céus. E aí, meu lindo, eu entendi uma coisa: existem milhares de auroras nos céus, mas só vêm aqueles que saem debaixo da nuvem. Escute bem para celebrar com toda a tua alma. Eu quero declarar no nome de Jesus que em 2025 você vai sair de debaixo da nuvem, e que tudo aquilo que os teus olhos não contemplaram em 2024, que tudo aquilo que você não pôde viver em 2024, talvez porque era difícil demais de acreditar, porque você estava cansado pelas dores do processo, ou porque você foi incentivado a desistir de crer que Deus poderia fazer algo extraordinário na tua vida, em nome de Jesus, em 2025, não é a nuvem que vai sair de cima de você, você vai sair de debaixo da nuvem. E no nome de Jesus, toda a palavra, todo o sonho de Deus, todo o projeto sobrenatural e extraordinário será o seu testemunho, no nome de Jesus. E nesse dia, todas as dores, todas as angústias, toda a tristeza da espera será substituído pelo glorioso testemunho que Deus vai te dar, no nome de Jesus. Eu creio que o Senhor está olhando para nós agora dizendo: se vocês se levantarem, eu não vou deixar a nuvem se mexer, eu vou segurar ela onde está, para que você possa ter o privilégio de chegar no final do próximo ciclo e dizer: eu vi. Não, você não entendeu. Fala para quem está perto de você, diga: ano que vem eu vou ver. Não, melhora, fala assim: eu já vi. E o ano que vem todos vão saber. E o que eu já vi, de fato, aconteceu. Aí acabou, entramos na van. Quanto que é mesmo, senhora? Aí ela falou: é o valor lá, é em euro, né? Não dá pra ver a aurora em real não, é em euro. Aí paguei, né? Top. E eu quero te dar uma notícia: para ver a aurora eu paguei o preço. Não, calma, nem chegou ainda. Mas para viver os planos de Deus, eu só preciso me levantar e sair debaixo da nuvem, porque quem pagou o preço foi Ele. Jesus, eu declaro no nome de Jesus que 2025 será o ano mais extraordinário da nossa vida. Jesus, nós sairemos de debaixo da nuvem e vamos viver o teu plano perfeito sobre nós, em nome de Jesus. Amém.
Fala, meu lindo! E 26 segundos. Vocês acabaram de bater o recorde. Mas não gasta tudo, né? Irmão, meu Deus do céu, que alegria! Nós estamos em São Paulo e essa é a série Preciosas Sementes. E eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração, meu lindo. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, sem falhar, sem vacilar, tem uma palavra de Jesus para você aqui. E hoje não vai ser diferente. Eu quero falar sobre aumentar a fé. Eu não sei se você compreende, mas o nível da sua entrega determina o tamanho e a velocidade do teu milagre. Então, meu lindo, antes da gente ir para a mensagem, eu tenho um recado muito importante. Na verdade, 2. Um é um pedido, né? Curte o vídeo. Curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pros amigos, pros inimigos. Isso. Se inscreve pra gente chegar em 10 milhões. Ah, não. Já chegou. Meu Deus do céu. Só Jesus, meu lindo. Então, se inscreve, ativa o sininho. E um pedido importante. Nós estamos em 2025. E talvez você nos acompanhe há muitos anos e já foi muito abençoado por tudo aquilo que você viveu. E você entende que tudo aquilo que Deus está fazendo no nosso tempo nos torna um solo fértil através da nossa associação evangelística, que hoje está cuidando de milhares de pessoas. Então eu aproveito o começo dessa mensagem para dizer que você pode fazer parte dessa história. Nós precisamos de voluntários, nós precisamos de homens e mulheres de Deus que se levantem, porque esse ano será o ano da maior colheita da nossa história e você pode fazer parte semeando, servindo, e as informações que você precisa vão aparecer aqui embaixo. E após isso, vamos para a nossa prioridade, vamos para a mensagem. Olha, eu tenho um negócio. Você já ouviu alguém dizer que nós não podemos correr atrás das bênçãos do Senhor? E eu sei da onde nós saímos ou tiramos essa base. Ela é bíblica, ela é correta. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos perseguirão. Amém? Mas você sabe que tem bênção que persegue e não acha ninguém, né? Porque quando acha, não tem nenhuma preparação, não foi forjado, não passou pelo processo, fugiu no meio. Então a bênção até bate na porta, mas como ele não está preparado, ela vai embora e ela não fica. Agora, a perspectiva de hoje não é sobre o que te encontra, é sobre o que você se posiciona para viver o que Deus tem para você. É sobre sonhar de maneira absurda, grande, assustadora, a ponto de alguém olhar para você e dizer que você não é normal. 3, glória a Deus. Eu vou dizer de novo. O convite do Evangelho é para que você manifeste sonhos que são gerados de Deus dentro de você, a ponto que os de fora olhem e dizem: não é normal. Mas veja bem, tudo isso custa um preço. Eu quero construir algo com você hoje aqui. A primeira coisa é: todo sonho é uma declaração de fé. E nunca mais esqueça isso. Todo o sonho é uma declaração de fé. Quando você sonha algo muito grande, que não combina com você, mas que você depende do Senhor, você está gritando para o mundo que você tem fé. E que a sua fé está num Deus que é poderoso para fazer muito além do que você pode pensar ou imaginar.
Então, sonhadores são pessoas que produzem e que geram fé. Só que a Bíblia diz que fé sem obras é morta. Ou seja, não é só ter fé, é o seu posicionamento em relação àquilo que você acredita, que determina o que de fato você vai viver em Deus. Está comigo? Então eu vou ler um texto bíblico com você. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1 diz: Ora, clamou ali uma mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: O teu servo, meu marido, está morto, e tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia ao Senhor, e o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem seus servos. E Eliseu disse a ela: O que eu posso fazer por você? Conta-me o que você tem na sua casa. E ela disse: A sua criada não tem nada em casa, além de vasos vazios e uma botija de azeite. Então ele disse: Vai, pede a ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, não peça poucos. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti, diante dos teus filhos, e derramará dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim ela foi diante dele, fechou a porta diante de si, e dos filhos que trouxeram os vasos para ela, e então derramou. E sucedeu que quando estavam cheios todos os vasos, perguntou ao seu filho: Traz mais um vaso. E ele disse: Não há mais. Então a palavra diz: E o azeite parou. Eu sei que algumas coisas é chover no molhado. Você já ouviu milhares de vezes sobre essa mulher, essa viúva que pede ao profeta para que o ajude, para que os filhos não sejam, servos escravizados por conta da dívida. Ela tem uma conta para pagar. E porque ela tem uma conta, ela depende de um milagre de Deus. E esse milagre, ele vem através de um profeta. Só que eu quero que você observe a condição que o profeta dá para essa mulher. A condição que o profeta apresenta para ela. A Bíblia diz que o profeta fala: Você pegue vasos vazios na vizinhança, traga para dentro da sua casa, fecha a porta, vai ficar dentro de casa só você e os teus filhos. Então você vai deitar azeite dentro dos vasos. O que Deus está falando através do profeta é: a quantidade de vasos que você ter na sua casa vai determinar a quantidade de azeite que você vai ter com você. Ponto importante. Eu sei que todo mundo aqui é extremamente inteligente, mas pensa comigo, se você tem uma palavra sobre você que diz que a quantidade de vasos determinará a quantidade de azeite, a tua preocupação maior será qual? Seja sincero. Você pode dizer de novo? Vasos. Só que olha, se você se preocupa com algo, você mesmo faz, você não terceiriza. Você concorda comigo? Se a tua preocupação maior é essa, você não coloca a responsabilidade na mão de ninguém. Você se levanta e faz. Mas a viúva não faz dessa maneira. A viúva pega e manda os filhos dela irem buscar vasos na vizinhança. Quando os filhos dela voltam, ela fecha a porta e enche aqueles vasos. Eu vou te dizer uma coisa que é natural do ser humano, que se a gente pensar de fato, talvez era o que nós faríamos no lugar dela. Nós não pediríamos para os filhos irem sozinhos. Nós iríamos dividir em 3 grupos então, ou 3 pessoas ao invés de 2.
e nós não voltaríamos para casa até que o último vaso daquele vilarejo tivesse escondido dentro do meu lar. Não, eu vou melhorar para ver se você vibra isso comigo. Se eu sei que Deus tem o poder para fazer, e que o que Deus vai fazer depende da minha fé, a minha fé vai fazer com que eu casse vasos, não que eu veja o azeite primeiro. Não, eu vou melhorar até nós voar aqui dentro. Então, se eu sei que Deus vai se responsabilizar pelo azeite, só me sobra uma responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade? Vasos. Quanto tempo Deus precisa para multiplicar azeite? Segundos. Quanto tempo eu preciso para buscar vasos? O tempo que for necessário, porque eu sei que quando eu fechar as portas, o azeite será derramado e multiplicado vaso por vaso. Sabe qual é o nosso problema? A gente tem mais pressa em buscar azeite do que dedicar tempo para ir atrás dos vasos. Porque na nossa cabeça foi nos conformado realidades que são coerentes com aquilo que nós fomos semeados. Eu vou ser mais específico com você. A cultura que foi gerada em você, a semeadura de família, de escassez, de qualquer coisa do tipo que foi colocado em você, determina o tamanho do que você pode sonhar. É mais ou menos isso. Se você nasceu numa família onde sonhadores foram, formados à sua volta, você nascerá num ambiente onde sonhos são possíveis. Então os teus sonhos sempre são maiores do que a geração que veio anterior. Você foi incentivado a sonhar. Você foi impulsionado a sonhar coisas grandes. Agora veja bem, quando nós não tivemos esse cenário, quando nós fomos criados num ambiente de muita miséria, ou quando nós fomos criados num ambiente onde tudo aquilo que a gente disse que poderia acontecer, foi contado que nós não iríamos conseguir. Então de repente, nossa preocupação não é mais a quantidade de vaso, é o pouco de azeite que cair na botija já nos é suficiente. E esse é um negócio que para mim é importante. Quando alguém ouve uma palavra dessa, diz: isso aí é coisa motivacional. Eu não penso isso. Eu penso que um sonho grande é o que mais deixa a gente cheio do Espírito Santo e na presença dele. Porque quem tem sonhos grandes depende da grandiosidade de Deus para que eles aconteçam. Eu vou melhorar. Quem tem grandes sonhos vive ocupado. Quem não sonha é uma vida vazia, não tem nada para acontecer pela frente. Então não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa ir na vizinhança atrás de vaso. Você só vive no cheiro da estação que está passando. Só que o convite do Evangelho para mim e para você é: sonhe sonhos que não combinem com você, mas que combinem com o Deus que chamou você para viver a vida que Ele planejou para a sua história na terra. É lindo, eu vou melhorar. Deus não chamou você para viver os sonhos dos teus pais. Deus não chamou você para viver os sonhos que os teus amigos projetaram sobre você. Deus não chamou você para viver os sonhos que o teu passado gerou na sua história. Deus chamou você para viver os sonhos dele nessa terra. E os sonhos dele são incontáveis, inimagináveis e na maioria das vezes inalcançáveis. E porque são inalcançáveis, quando o teu braço não atingir, a mão de Deus vai te levar até esse lugar. Eu estou com medo. Nessas horas ontem, oh lindo, eu vou te falar um negócio. O nosso porém disso tudo é entender que tudo na vida tem fases. E eu não quero falar sobre todas essas fases agora nessa mensagem. Mas o sonho, se você for sintetizar, ele tem fases. Ele tem a fase do sonho, que é gerado por Deus em nós. Aí ele tem a fase da decisão, que é quando nós olhamos para o sonho de Deus e dizemos: a gente vai viver. Só que aí vem outra fase, que é a fase da espera, que é quando você sonhou, decidiu, mas não aconteceu absolutamente nada. E aí tem a outra fase, que é a fase do impasse, que é você sonhou, decidiu, esperou, e quando parecia que iria acontecer, deu tudo errado. Mas aí tem a última fase, que se você suporta todas elas, você vive, que é a realização. Mas agora não é sobre o final, é sobre o começo.
E a primeira coisa que você precisa compreender logo é que o sonho de Deus nunca cabe em você. Não cabe. Eu vou falar para você, baseado naquilo que eu, pequenininho, já vivi na vida. Eu tenho 34 anos de idade. Eu sei que parece menos. Não era para rir agora, a gente não combinou. Mas eu jamais iria imaginar que um dia eu ia estar em São Paulo com vocês aqui ouvindo uma pregação do Evangelho através de um menino que saiu de Joinville, que nasceu numa família disfuncional, totalmente difícil de acreditar numa realidade positiva, e que agora em 2024, pertinho de 2025, na verdade essa mensagem já está em 2025, amém, feliz ano novo, ela já vai estar passando em 2025, meu Deus, feliz ano novo, aqui, que eu ia estar falando com você. Agora, qual é a loucura? Esse sonho foi gerado quando eu tinha 5 anos de idade. Sabe qual é a minha memória de criança? Eu entrando na igreja e uma mulher olhando para mim dizendo: Deus me mostra você um dia, falando para milhares de pessoas. Qual é o problema? É que eu voltei desse sonho para dentro de uma casa destruída. Então é difícil quando o teu sonho não tem nada a ver com o ponto de partida da onde Deus te semeou. É quando você olha para a loucura de Deus e diz: Deus, calma aí, segura a onda. É tão longe que não tem para como fazer. Só que o que Deus quer que você faça não é conta do que Ele disse que Ele vai fazer. É simplesmente dizer: Deus, eu aceito. Eu aceito, não faz sentido, é maior do que eu, é vida louca demais, mas se o Senhor está falando, eu aceito. Diga com a boquinha linda que Jesus te deu, diga: eu aceito. Só que aí, irmão, aí vem a segunda fase, que é beleza, você aceita? Então agora, posicione. Se posicione. Ô viúva, então você acredita que eu, o Senhor, posso fazer multiplicar o azeite da tua botija? Senhor, eu acredito. Pois então agora, sai daqui e se preocupa com os vasos, porque a quantidade de vasos que você trazer, eu vou encher de azeite. Só que aqui, lindo, é aqui que todos os nossos paradigmas começam a ser quebrados. Porque para se posicionar em relação a um sonho que Deus tem, eu tenho que ter a mentalidade de alguém que já viveu aquilo que ainda é impossível. Eu vou ser mais específico. Eu não quero falar, eu vou falar de você. Você já viu que tem um negócio que só crente louco faz? Você já entrou num lugar que para você é tão longe, mas você fez aquele negócio assim: aonde eu colocar a planta dos meus pés, aonde eu tocar a palma das minhas mãos. Já fez isso já ou não? Irmão, eu vou te falar uma coisa. Eu fui num evento agora, numa lutinha que teve aí, uma lutinha do Mike Tyson. Ganhei de presente para ir ver a luta do Mike Tyson e do tal do Jake Paul. Irmão, dor de barriga, nervosismo, ansiedade, chegava tudo e não chegava a luta. E aí eu fui pra luta, cheguei na luta, e aí eu entrei num estádio que tinha 75 mil pessoas lá dentro. Irmão, a primeira coisa que eu pensei quando eu entrei lá dentro é: Jesus, um dia esse lugar não vai estar lotado para ver uma luta de boxe. Um dia vai estar lotado para ouvir uma pregação do teu evangelho, Senhor. Um dia isso vai acontecer, eu creio, irmão. E aí agora entenda, todo sonho é uma declaração de fé. No momento que eu estava dizendo, não estava dizendo: Deus, eu quero fazer, eu vou fazer, eu consigo, eu estou preparado. Não, eu estou dizendo: Deus, se tem alguém que tem o poder de fazer o rolê rolar, o nome é Jesus
Cristo de Nazaré. Agora, eu só compreendo um negócio. Se eu creio que o sonho foi gerado do Senhor em mim, agora eu preciso crer que se Ele deu o sonho, Ele vai dar o caminho, Ele vai dar o recurso, Ele vai trazer as pessoas certas. E quando a gente vê, meu lindo, nós vai estar tudo lá no meio dos Estados Unidos dizendo: Hey guys, how are you? We have a message about Jesus for you. Você não entende? Só que aí que tá, Deus está olhando para mim e está dizendo: você crê que eu vou fazer? Prepara as botijas. Vai atrás dos vasos, meu bebê. Bora, levanta, sacode a poeira. Se você achou que o que eu fiz em 2024 era suficiente, você estava errado. Eu tenho muito mais para fazer. Mas a quantidade de botijas que você trazer, eu vou encher de azeite. Ô lindo, fala para alguém que está perto de você, diz: quanto de botija tu tem aí? O negócio é, a gente quer viver o que Deus tem, mas a gente não quer fazer o que nós podemos fazer. Porque a gente até diz: ai, nossa, que top, eu sonho que um dia Deus vai me dar uma casa nova. Você nunca saiu do bairro, irmão. Você nunca saiu do ônibus no meio do caminho para ver um bairro que Deus pode levar você para morar um dia. Você nunca fez isso. Ai, irmão, pelo amor de Deus, eu quero que despertar algo em você que torna você meio estranho. Sabe, gente estranha é gente que passa em lugar que ainda não está liberado e diz: posso dar só uma olhadinha? Irmão, é a coisa mais maravilhosa da vida. É viver o sonho antes de ele acontecer. Faz papel de louco, irmão. Entra aqui, ó. Deus, eu declaro no nome de Jesus: Senhor, aqui, estamos aqui, Senhor. Olha só, se o Senhor deu, e eu vou te falar uma parada que você vai ficar feliz. Se prepare para celebrar. Não é agora, é depois que eu vou lá. Irmão, Deus nunca vai deixar que você veja, sonhe algo que Ele não possa dar para você. Não, calma. Então significa que se Deus deixou você ver, deixou você tocar, deixou você sentir, deixou você abraçar, deixou você experimentar, é porque Ele tem o poder de dar nas tuas mãos muito além daquilo que você pode pensar ou imaginar. Deus não é um Deus irresponsável. Ele não coloca sonhos que Ele não tem a condição de patrocinar na sua vida. Então se prepare, meu lindo, para tudo aquilo que Deus colocar na frente dos teus olhos e ser da vontade dEle para você. No nome de Jesus você vai viver. Vou te contar um negócio meu. Eu sempre fui apaixonado por carros. Sempre. Apaixonado. 4 rodas. Era uma revista que tinha, não sei se tem ainda, na minha época eu tinha todas as edições que meu tio dava pra mim. Uma vez eu colei nas paredes do meu quarto inteira todos os carros. Eu cortava, rebaixava os carros, fazia a rodinha por dentro da caixa de ar assim, rebaixava. Eu sempre fui apaixonado. Quando eu tinha 19 anos, sabe qual que era o maior sonho de carro que eu tinha? Um Ford Ka. Mas não é esse do novo, é aquele que é igual um sapinho assim. Um Ford Ka vermelho escuro, que um amigo do meu pai ligou para ele e disse: tenho para vender. Naquele dia eu disse: se eu tiver esse carro, oh my God, esqueça tudo. Porque os sonhos humanos, eles sempre estão conectados à nossa estação. Os sonhos de Deus não estão conectados à sua estação. Os sonhos de Deus estão conectados com aquilo que Ele já viu sobre o teu futuro. Meu Deus, 3 aleluia. Não sei se você pegou. Então peraí, eu vou melhorar. Então David, você está dizendo que o que eu sonho sozinho é conectado à estação que eu estou vivendo? É. Então significa que o que eu sonho com Deus está conectado ao futuro que Ele já viu? É. Tá, eu vou melhorar. Então Davinho, meu menino, então você está dizendo que se eu sonho sozinho, o meu sonho é pequeno, é fácil demais de resolver, não tem tanto processo para chegar e acontece rapidinho. É isso aí mesmo. Você quer velocidade? Foca no teu sonho. Só que
Vai chegar um dia que você vai olhar para trás e o tempo já passou, e você vai dizer: eu deveria ter mirado mais alto, eu deveria ter confiado que Deus era comigo, eu deveria ter ouvido a voz de Deus, eu deveria ter me debruçado na palavra, eu devia ter buscado mais vasos. Então, lindo, o convite para você é é que esse convite não é só para você, é para mim também. Então eu tô pregando para você e eu tô ouvindo, porque Deus está falando comigo isso já faz 3 meses. Deus está me cobrando já faz isso há 3 meses. Deus está me chamando dizendo: ei, Dave, para de achar que acabou, para de achar que a linha final acaba com a gente. Não, eu não estou nem no começo, eu não estou nem no começo do que eu vou fazer, eu não cheguei nem perto da onde eu vou chegar. Ei, André, nem perto, nem perto. Ei, lindo, Deus quer que você entenda logo. Se você acha que já viveu tudo de bom dessa terra, eu tenho uma palavra de Jesus para você. Você não está nem perto de 1% daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Será maior, será melhor, será mais extraordinário e vai desafiar você de um nível absurdo. Mas quando você chegar na fase da realização, você vai olhar para trás e vai dizer: Jesus, obrigado, porque no dia que o Senhor mandou buscar vaso, eu não passei uma vez na vizinhança, eu entulhei de vaso a minha casa para viver a tua palavra. É lindo. Meu Deus, vou terminar. Então agora eu estou na fase com Deus assim: tá bom, Deus, você está deixando eu ver? Avisa o povo do Bradesco lá. Senhor Jesus, me livra do agiota. Manda as taxas baixas, Jesus. Dá as oportunidades, mostra o caminho. Sabe o que é maneiro? É que eu imagino Deus olhando pra gente. Porque quando Deus nos mostra um sonho, a primeira coisa que faz é consultar o saldo. Você não pegou. Irmão, vamos de novo. A primeira coisa que quando... Não, vamos, presta atenção, porque talvez isso aí é a nossa vida escritinha. Todo mundo é igual. Ninguém é diferente aqui não, irmão. Todo mundo é natural, ser humano. Deus mostra o sonho. A primeira coisa que a gente faz é consulta o saldo, visita o passado e olha para dentro de nós. O saldo, só o sangue de Jesus tem poder. O passado é nebuloso demais, e aqui dentro não há valor o suficiente para o sonho que Deus tem. Aí a gente diz: Deus, não tem dinheiro, não tem histórico na família, não há nada de bom em mim que possa fazer isso acontecer. Aí Deus desce e diz: ei, lindo, se preocupa com o vaso, porque o azeite é eu que vou derramar. Se preocupe com o natural, o extraordinário é eu que vou fazer. Faz a tua parte, se levanta, posiciona, que o milagre é comigo. Sabe qual é a graça do Evangelho? O brilho nos olhos que nos dá é saber que quando Jesus gerou o sonho, Ele já gerou todo o caminho do patrocínio. Não está entendendo? Eu vou melhorar. Deus, tem uma frase boa. Lembre-se, se Deus der o cavalo, Deus vai dar água para o cavalo. Não chegou. Eu vou te falar só uma coisa do ser humano. Um dia, alguém comprou um carro que bebe muito. Aí alguém chegou e disse: nossa, que lindo, pena que bebe demais. Aí esse alguém que comprou o carro disse: não vou dar nomes, se Deus deu o cavalo, não vai ser a água que vai ser o problema. Vou colocar isso de maneira espiritual agora. Deus nunca vai desamparar você
com algo que Ele semeou dentro de você. A única coisa que Ele precisa que você faça é aceite que Deus vai fazer algo na sua vida. Aceite, primeiro aceite. Deus, eu creio que o Senhor vai fazer. Segundo, se posicione, faça a tua parte. Levanta, esqueça o que os outros estão dizendo, foque na palavra e se prepare, porque não vai ser do dia para a noite. Vai ter tempo de espera, vai ter impasses, mas no dia da realização, a lágrima vai correr no teu rosto. Quem tiver à tua volta vai chorar e se alegrar junto com você. E aí você vai entender, de uma maneira simples e poderosa, que a coisa mais importante na vida é entender que o Deus que nos chamou não nos colocou na terra para uma vida miserável, para uma vida que nos dê vergonha. Não, Deus nos chamou para que enquanto esse tempo seja, mesmo que passageiro, mas seja extraordinário, seja poderoso, porque tem uma coisa que ninguém pode esquecer: todo sonho realizado glorifica o nome do Senhor. Chega de só os ímpios prosperarem. Está na hora dos justos se levantarem cheios do Espírito Santo, formar famílias saudáveis, construir histórias incríveis, para que o povo olhe e diga: o que esse homem tem? E aí alguém vai levantar no meio e vai dizer: nós não somos o segredo é o Senhor. Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, porque Tu é maravilhoso, perfeito em tudo que faz. Jesus, obrigado porque o Senhor semeou dentro de nós coisas que são muito maiores do que nós. Mas nós cremos e nos movemos em direção à Tua palavra, porque queremos viver exatamente a Tua vontade, Jesus. Mesmo que nos assuste, mesmo que seja grande demais, mas entendemos que o Senhor é conosco, nada vai nos faltar, no nome de Jesus, amém. Pequena reflexão: quem é mãe aqui, levante a mão. A mãe dos meninos que foram buscar vaso. Irmão, eu não sei você, mas eu consigo ver. A mãe dos meninos está enchendo azeite, não está vendo os vasos. Top. Olha os boletos sendo pagos. Top. Aí acabou, de repente ela fala assim: ô menino, dá mais vaso lá, por favor. Aí o menino está assim: acabou. Irmão, eu não consigo ver essa mulher com uma cara boa. Não, eu consigo lembrar da minha mãe, irmão. Ela fulminando com o olho, dizendo: eu te avisei, era para ter trazido mais vaso. E aí vai que os meninos eram adolescentes. Irmão, é que tudo aquilo que você terceiriza, você não pode cobrar de verdade o resultado. Portanto, lindo, não confie o sonho que Deus te deu na vida de quem não sonhou junto com você. Só isso mesmo.